Olá pessoal, nós agora vamos iniciar a aula 3, falando sobre o tema 3, urbanização. Nós continuamos na unidade 6, falando sobre a região sudeste, e agora nós vamos entender um pouco mais sobre a urbanização dessa região. Inicialmente a gente começa falando sobre a concentração urbana no país. A região sudeste é a região onde há uma concentração maior da população brasileira, é a região mais populosa. Essa região tem uma maior densidade demográfica, tendo em vista que o tamanho da região ele é pequeno comparado a outras regiões, e parte da população do território brasileiro vive nessa região, na região sudeste, né? Uma grande parte dessa população está em municípios mais urbanizados. Nas grandes cidades, como as metrópoles, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, há, obviamente, o aumento da população. Parte dela vive muito mais, né, nas capitais. E, em virtude disso, o governo acaba se organizando para evitar e diminuir alguns problemas para a população. Então, cidades como São Paulo, onde há uma concentração urbana muito grande, onde há um índice de poluição muito grande, hoje em dia há uma preocupação em conservar um pouco do meio ambiente dentro de uma zona urbana. Então, nós temos aí como exemplo o Parque do Ibirapuera, em meio da cidade de São Paulo, né? Então, assim, a cidade de São Paulo ela acaba sendo um exemplo, uma vez que é uma cidade conhecida como a Selva de Pedra, uma cidade grande, mas que também dispõe de uma área ambiental que serve como lazer e também serve, né, como uma fuga para a tamanha poluição existente na capital do estado de São Paulo. Nós temos também a questão da migração das pessoas. Muita gente trabalha na capital, mas mora em outros municípios vizinhos. Então, o fato dessas pessoas irem e virem para os seus locais de trabalho todos os dias, né, de forma diária, nós temos o que nós chamamos de movimentos pendulares. Essas pessoas se deslocam diariamente, aonde muitos visitam, trabalham na capital e moram no interior. E pode ocorrer também diferente, de você morar na capital e trabalhar no interior. Cidades como Guarulhos, por exemplo, é muito comum. Então, obviamente, o número de veículos, o trânsito tende a aumentar, onde as pessoas vão e voltam. Então, na maioria das vezes, essas pessoas optam por transportes alternativos. O metrô é um deles, o trem. Já a questão das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, que são consideradas megalópolis, né? Nós temos as cidades como metrópoles, onde ocorrem alguns eventos, grandes eventos. A cidade de São Paulo, por exemplo, existe as regiões metropolitanas, que são cidades ao lado da cidade de São Paulo, cidades que se desenvolvem, cidades de interior, que são bem desenvolvidas industrialmente. Então, a elas nós damos o nome de região metropolitana. Na metrópole, que é São Paulo, assim como Rio de Janeiro, são consideradas cidades globais, onde nós temos uma grande área financeira, boa parte da sede dos bancos, sedes de empresas, de indústrias, assim como também um grande desenvolvimento cultural. Grandes mega produções, né, em virtude das apresentações, isso é, corrida de Fórmula 1, peças teatrais da Broadway, circos internacionais, grandes shows internacionais, né, que passam temporada, como Rock in Rio, como Lollapalooza. Então, nós temos nessas grandes cidades, como o fluxo de pessoas é muito grande, e muita gente migra para lá em busca de cultura e de lazer, nós damos a ela esse nome de cidades globais. Já as macrometrópoles, elas têm uma aglomeração urbana de cidades bem desenvolvidas industrialmente. Um exemplo é Jundiaí e Piracicaba,
Então, elas juntas, as cidades de São Paulo, formam o complexo metropolitano paulista. A gente pode observar aí nessa imagem a cidade de São Paulo, e ela, como uma área grande, existem cidades vizinhas, como o ABCD Paulista, e outras grandes cidades, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, Piracicaba. Então, são cidades que se desenvolveram industrialmente. Essas macrometrópoles, elas são caracterizadas pela articulação das rodovias, o acesso pelas rodovias de uma para a outra. Então, elas se integram economicamente. Boa parte da concentração industrial fica nessas cidades, às margens das rodovias, o que facilita o acesso entre uma indústria e outra, e também o acesso ao transporte. Apresenta uma grande infraestrutura, principalmente no comércio e no serviço, voltado à agroindústria. Então, são cidades que se desenvolvem economicamente relacionadas à agricultura também e à pecuária. Essas macrometrópoles, elas se caracterizam pela articulação viária e a integração econômica de uma cidade com a outra. Então, a gente pode contar com grandes rodovias, o que facilita o acesso de uma cidade à outra. A gente tem uma concentração de indústrias voltadas à alta tecnologia. Normalmente, essas indústrias ficam em áreas de interior, não na capital, né? Então, com isso, acaba abrindo uma infraestrutura para o comércio. Nós temos a agroindústria produtiva também, como nós podemos ver aí como exemplo a fábrica de suco de laranja, onde parte da produção agrícola é extraída e é levado para essa indústria, a agroindústria, onde se transforma em suco de laranja e a partir daí é exportado. Já as megalópolis, nós podemos dizer que, na verdade, trata-se da junção de grandes cidades. E essa junção, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo, como podemos ver aí na imagem, uma imagem via satélite, a gente percebe que o Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão separados, mas que eles acabam se interligando, né? Uma vez que as cidades do interior de São Paulo estão crescendo e as cidades do Rio de Janeiro também, ao ponto delas quase se interligarem. Então, nós podemos dizer que trata-se de uma megalópole em formação. Mega, muito grande. Então, são duas grandes metrópoles que vão se juntando, se unindo através das suas cidades, das suas regiões metropolitanas. Outro exemplo está nessa segunda imagem, onde a gente vê São Paulo, capital, e vê que ela já está se interligando com outros municípios. São José dos Campos, Santos, Jundiaí, Campinas, Piracicaba e Sorocaba, tá? Então, nós temos aqui essa formação que, à vista de cima, nos lembra uma conurbação, que é a junção de duas ou mais cidades que se misturam. Já a área de Belo Horizonte, nós temos a região metropolitana dela, que é grande, né? A cidade de Belo Horizonte tem em volta dela cerca de 34 municípios. Então, isso soma cerca de 5 milhões de pessoas. E ela é a terceira maior cidade do Brasil em número, em população, em aglomeração urbana. O que significa dizer que boa parte das cidades em volta delas, são várias cidades, 34 municípios, em volta de Belo Horizonte, o que soma uma população muito grande. Em 2010, Belo Horizonte, Contagem e Betim, que são duas cidades vizinhas à capital, correspondia a 70% do produto interno bruto. Por quê? Porque nessa área há grandes setores industriais. E detalhe, em Minas Gerais concentra-se também grandes jazidas de minério de ferro, onde nós temos a formação do que nós chamamos de quadrilátero ferrífero. Nessa área, próximo a Belo Horizonte, nós temos essas cidades, e nesse ângulo dessa cidade, nesse entorno, nós encontramos aqui uma grande concentração e exploração de minério de ferro. Então, isso faz com que, influencie
principalmente no Produto Interno Bruto do Estado de Minas Gerais. Em Minas ainda, nós temos o que chamamos de colar metropolitano. O que seria isso? É formado por alguns municípios do entorno da região metropolitana. Na verdade, são cidades que ficam em volta das cidades vizinhas a Belo Horizonte. Nessas cidades, nós temos os setores industriais. E esses setores industriais são base da economia de Minas Gerais. Uma das cidades que mais cresce industrialmente é a cidade de Sete Lagoas. Essa é a cidade mais importante. Então, nós temos Belo Horizonte, mas nós temos também todas essas outras cidades, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, composta por 34 municípios, e o que fica em volta desses 34 municípios é chamado colar metropolitano, que é formado por 16 municípios. Outra imagem que a gente pode ver aí, um pouco mais ampliada, do colar metropolitano, tá? Aqui as cidades vizinhas à região metropolitana de Belo Horizonte. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Nós vamos seguir depois para o tema 4, embora lembro a vocês que a nossa prova ela vai até o tema 3. Então, bons estudos, uma boa revisão e até mais.